De 2025, o Léo da Foco esperando um grande amigo, um autor muito aguardado aqui por nós, porque na minha época de cursinho, esse cara era uma sumidade. Claro, os cursinhos perderam aquela força que a gente já conhecia, mas o autor permanece. Eu realizo um grande sonho hoje. Olha só o professor Fabrício Bastos aqui, que é isso, muito bem, meu amigo. E eu recebo hoje aqui Elison Pereira da Costa, tá aqui comigo, deixa eu te convidar pra gente, olha, peraí, deixa eu convidar o Elison. Elison vai aparecer aí na sua. Capo nos acompanha por aqui. E Elison Pereira da Costa, mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Empresarial pela FGV. Elison só precisa clicar nessa setinha aí, como se ela fosse um símbolo de reciclagem, que aí você consegue tirar a tela preta e aparecer. Aê, garoto! Tudo Ah, bem? tudo bem? Tudo bem? Elison, Opa, eu tudo tô bem? ótimo, acho que você travou um pouquinho. Que alegria te receber aqui, obrigado. Prazer tê-lo como autor da Editora Foco agora. Eu dizia aqui a quem nos acompanhava desde o início que, enquanto aluno, depois gestor de curso preparatório para concurso, meu sonho era ter tido você como professor e depois, agora, realizando esse sonho na qualidade de autor. Muito obrigado, Elison. Eu que agradeço, eu fico lisonjeado aí com as suas palavras, ô Léo, porque eu acho que no mundo editorial, para gente que escreve, eu acho que está criando uma certa ansiedade nos professores fazer a live com o Léo da Foco, Que né? isso, Então, meu Deus do quando a céu. gente vê você fazendo Essa live piada é aí, nova, hein? Essa eu nunca ouvi, não. pô, tá bem legal, pô. Todo mundo quer fazer uma live com o Léo da Foco, pô. E Poxa, cara, eu publicou, fico faz uma lisonjeado live. em ouvir isso. Muito obrigado pelo carinho, viu, Elison? Ah, que isso, eu agradeço imensamente você, Léo, também a professora Roberta Dense, que teve participação nesse projeto, e estamos aqui felizes com a publicação, com o nosso livro de prática, temos outros projetos em andamento aí, em breve, Coisa quem sabe, boa. né? Em breve, E, novidades. E e é um Elson, prazer. só terminar de ler seu currículo para quem não te conhece ainda, se é que isso existe. Professor de Direito Administrativo em cursos de graduação, pós-graduação e preparatório para exame de ordem e concursos públicos. Foi membro da Comissão de Direito da Energia da OAB de São Paulo, advogado concursado de empresa estatal federal. E estamos aqui falando da terceira edição de Prática em Direito Administrativo. Elson, por que escrever um livro de prática em Direito Administrativo? O que que acontece? Que processos são esses? Quem que vê nesse livro uma ferramenta relevante de trabalho? Léo, eu penso o seguinte, eu trabalho na administração pública faz mais de 25 anos, né? Eu fui aprovado no meu primeiro concurso em 2001, né? Eu fui procurador de município aqui de uma cidade da Grande São Paulo e fiquei ali 7 anos, né? 7 para 8 anos e depois passei no concurso para advogado da Petrobras Transporte, né? E tô lá já faz 17. Semana passada fez 17. Nós Que tivemos legal. 17 anos, né? E para quem atua na administração pública ou contra a administração pública, direito administrativo é fundamental, né? E para quem presta, por exemplo, concurso ou exerce o seu dia a dia mesmo na advocacia privada, você saber direito administrativo e a prática de direito administrativo é fundamental. Então, a ideia do livro foi trazer também ser um pequeno manual para quem faz a prova da OAB. Então, é um pequeno manual para quem vai fazer a prova da OAB, por exemplo. Tanto é que eu deixo isso claro, né, na introdução do nosso livro. Não é um livro de doutrina, mas é um livro que é um manualzinho prático para você fazer uma prova de prática em direito administrativo, não só da OAB. Por quê? Porque nas provas de OAB e concurso, geralmente não se pode consultar nenhum tipo de material, só o Código de Processo Civil e as legislações aplicáveis, né? Então, Sim, aqui eu possibilito ao leitor e ao aluno, né, ter um roteiro claro, ter um roteiro objetivo, para quando ele chegar lá na prova, ele saber como estruturar uma peça e não ter pânico em fazer uma peça prática, tanto numa prova de concurso quanto numa prova de OAB. Eu me lembro quando eu fui fazer o concurso da Petrobras, sabe que peça que caiu, Léo? Caiu um mandado de segurança. No meu concurso olha caiu um só. mandado de segurança. Dentro de matéria tributária, né? Porque os Uau. concursos
né? Então foi um mandado de segurança dentro de matéria tributária. E eu me lembro muito bem que na época eu já dava aula de administrativo, então eu tinha peça e no meu concurso não podia usar nada, nem legislação, tá? Não podia usar nem legislação. Então, assim, lembro-me que o esquema da peça veio na minha cabeça e assim que a gente acabou sendo aprovado. Então, eu quis trazer isso para um livro de prática, que a gente não tem muito isso no mercado, né? E trazer um livro em que você tem a parte prática, mas nosso livro também tem uma parte inicial de direito material em que eu procurei dar uma boa atualizada. Então, a gente fala da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, o tema 1118, que fala de responsabilidade subsidiária da administração pública, uma questão bem importante. Também o tema 1199, sobre improbidade administrativa, que a gente trabalha ali com que o STF trabalhou, que é a necessidade da exigência de dolo, enfim. A ideia foi essa. Então, tem uma parte também de direito material que serve de fundamento e serve de consulta para você poder fazer as peças, né? E a gente tem uma gama de peças aí que são exigidas na prova da OAB, porque a gente tem a matéria específica de prática. Eu brinquei quando eu fui colocar o nome do livro, Léo, com a Roberta, com a professora Roberta Densa nas conversas, né? Porque a OAB coloca prática administrativa, né? E eu ministrei aula numa universidade em que possibilitava os alunos de outros cursos fazerem as nossas matérias, né? E aí entrou um pessoal da administração de empresas. Não, eu quero fazer prática administrativa, né? O que você vai Aí, ensinar, né? prática administrativa. E aí eu brinquei com o Roberto, falei assim, eu quero colocar prática em direito administrativo, né? Porque eu acho que a OAB, nesse ponto, prática administrativa, dá a ideia de que não é direito administrativo, né? E a prática é em direito administrativo, enfim. Então, a ideia é essa, né? Tem um livro que seja um livro objetivo, que seja um livro de fácil consulta, em que o aluno ele tenha um roteiro fácil para fazer uma peça, tá? Em direito administrativo. E a gente tem várias peças. A gente tem uma inicial, uma contestação, e aí sobre vários temas, inicial de anulatória, de ação indenizatória, que são os temas que mais a gente utiliza. Tanto eu defendendo aqui a administração pública, porque sempre atuei desse lado de cá, né? Quanto a pessoa que quiser atuar em face da administração pública, né? Então, assim, o livro ficou... Eu sou suspeito, mas o livro ficou bonito, viu? Ficou bacana mesmo, Muito entendeu? Eu bom. gostei dessa nova edição, ficou muito legal. Que legal. Ô, Elis, baixou o sumário lá e a degustação da obra no site da Editora Foco e pode fazer isso gratuitamente. Para quem não está ao vivo aqui com a gente, está em reprise no Spotify, no YouTube, enfim. O livro é separado em 4 partes, né? Organizando um pouco aquilo que você nos trouxe. Então, a parte 1, ela traz o direito material, e ali, quando a gente fala de direito material, tem doutrina. O Ellison escreve os principais pontos, por exemplo, serviço público, concessão dos serviços, contratos, licitação. Então, tem ali uma parte material. Quando ele encerra essa parte principiológica de doutrina, ele vai para a parte 2, que é o direito processual. Conta pra gente, Ellison, o que você pretendeu nesses 4 capítulos dentro da parte 2? Condição de ação, competência, petição inicial, resposta real e teoria geral. Dar uma situada na turma sobre o que acontece na prática do direito administrativo? Exatamente. Aqui, essa parte inicial, essa parte 2 do direito processual, a ideia mesmo foi relembrar o aluno lá de alguns conceitos que ele vai ter que utilizar para fazer a peça. As condições da ação, a petição inicial, os requisitos da petição inicial, uma contestação, a parte recursal, a teoria geral de recurso, para ele saber, ó, contra a sentença cabe apelação, contra decisões interlocutórias vai caber o agravo, né? Tudo isso explicado com esquemas, né? São esquemas e de uma forma bem objetiva, né? Bem simples, direta e objetiva para a pessoa relembrar. Então, por exemplo, o pessoal vai fazer um concurso para procurador do município, entendeu? Não tem, os materiais são muito grandes, tal. Ele precisa de uma consulta rápida. Vai ali, vai fazer a prova do OAB, senta ali, ó. Entendeu? São 20 páginas dessa parte 2 em que ele relembra os principais recursos, os principais conceitos, para ele poder montar a peça, né?
E na parte 3, não sei se você quer falar antes da parte 3, né? Na parte Vamos 3, lá. É, ó, é a essa é a cereja parte do 2. bolo, né? Essa é a parte 2, né? E a parte 3, onde eu estava aqui mostrando na tela como é que ela vai funcionar, ela traz o seguinte: ela traz resolvendo a peça. E aí o Ellison, cuidadosamente, para cada uma das 17 peças que ele elencou para a obra, ele faz essa divisão aqui, ó. Olha só, então, no agravo de instrumento, ele vai fazer as considerações iniciais, a base legal, ele vai trazer a competência, ele vai trazer as partes, ele vai trazer o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ou no caso aqui do capítulo específico do agravo, pedido de tutela antecipada recursal, e aí, por fim, para aquele incauto, aquele aluno, aquele leitor que está ali preocupadíssimo, sim, vem o modelo da peça bonitinho para que você entenda o que tem que ser feito. Olha, que peguei aleatoriamente o mandado de segurança, então tem lá salho, do pedido, endereçamento, enfim. O livro é completo, tanto para quem quer fazer segunda fase em direito administrativo, quanto para quem tem pela frente um concurso da advocacia pública. Ele é um material que sustenta a aprovação do candidato, né, Elison? Ah, sustenta, é o que eu te falei, né? Eu mesmo fiz na minha prova de concurso um mandado de segurança, né? Foi um mandado de segurança. Se eu tivesse um livro desse aqui, não passei aperto, mas por quê? Porque eu utilizei a minha técnica, né? E é essa técnica mesmo aqui, de você colocar a base legal, partes, pedido. Então, os modelos, embora esses modelos eles sejam feitos com base nas provas da OAB, né? Eu tive o cuidado de fazer o seguinte, né? Porque aí serve para o aluno que faz a prova da OAB, mas eu tive o cuidado de ter uma lógica de quando a pessoa vai fazer uma peça, e seja até para o dia a dia, né? A pessoa vai fazer uma peça, né? Seguir sempre o mesmo padrão. Eu ensino o aluno o seguinte: eu escrevo isso no livro, ó, você vai fazer a peça sempre do mesmo jeito, né? Sempre do mesmo jeito. Né? O que muda é o recheio do bolo, e aí o endereçamento e tal. Mas a ideia de você ter que endereçar, você ter que qualificar a parte, você ter que fazer um tópico da parte dos fatos, narrativa dos fatos, depois do direito. Aí no direito, né? Eu sempre falo, a peça é sua, cada um tem o seu estilo, né, ô Léo? Cada um tem um Sim. estilo. Eu não, isso está escrito no livro, a peça é sua, cada um tem o seu estilo. Isso aqui são só modelos, mas que eu acho que são super úteis para a pessoa organizar o pensamento, que acho que isso às vezes falta muito, né? A gente vive num mundo assim que é muita informação ao mesmo tempo e ninguém para organizar o pensamento. Então, a ideia de fazer, e você pode ver que todas as peças, elas são feitas da mesma forma. Para o aluno falar, poxa vida, não sabia que era fácil assim. Para a pessoa que pô, não sabia que era fácil assim. E se ela precisar fazer uma prova em que ela não tenha consulta nenhuma, ela vai se lembrar, pô, era assim, ele dividia o direito em ele dividia, por exemplo, a parte do direito. É sempre fato, depois, pô, pedido de liminar antes ou no final. Do seu jeito, eu sempre coloco fatos, depois o direito, aí começa Constituição Federal, a legislação ordinária, depois os pedidos de tutela, liminar, enfim, e depois a parte do pedido. E você sabe, Léo, que aqui com relação a isso, eu tive uma colega de faculdade, né, que ela é juíza de direito, o pai dela foi ministro do Supremo Tribunal Federal. O, a Glaís Toledo, que foi o César Toledo, Toledo. né? César Toledo foi ministro do STF há alguns anos atrás, né? E o que acontece? Ela foi minha amiga na faculdade, ele foi nosso professor, e na época que a gente estudava, ele sempre falou assim: quando você for organizar um pensamento, sempre pense, ou fazer uma dissertação de concurso, fazer uma peça em um concurso, você sempre tem que fazer o seguinte: começa pela Constituição Federal. E depois você desce para a legislação ordinária, doutrina e jurisprudência. Mas sempre tem a Constituição Federal César Peluso, né? Então, Tá. lembra o ministro César Peluso? Sim, sim, sim. O nome dele era César Toledo Peluso, mas ele era conhecido como ministro César Peluso. E aí essa dica que nos foi dada, eu nunca esqueci. Então, tudo que eu faço, vou fazer um parecer aqui na minha atividade do dia a dia. Eu sempre procuro a base constitucional do assunto, e foi assim que eu montei o livro. Né? E é uma dica Porque para quem vai sobre isso prestar já tem uma concurso. Né? rodovia ali, né? Então, existe fundamento, o fundamento é a Constituição,
tá aqui. Depois da Constituição, a gente tem essa lei ordinária, a gente tem esse decreto, tem a base legal que foge da Constituição, e ali você, então, vai construindo a sua linha de raciocínio. Cara, isso é sensacional, isso é uma dica de ouro, viu, Ellison? Isso, Sim, sem dúvida nenhuma, ajuda muita gente que está ali meio perdido sobre como começar, né? E você já me deixou aqui mais confortável também. Essa ordem, ela não é engessada, né? Se desde que você organize o seu pensamento, tá tudo bem, né? sim, sim. Por isso que eu sempre falo, a peça é sua, cada um tem o seu estilo. Eu não gosto de mexer no estilo de ninguém. Mas é uma forma que, assim, você pensa, a pessoa vai fazer uma prova do AB ou vai fazer um concurso. Já tem um nervosismo natural, né? Se ele teve uma obra em que ele viu que é sempre que segue-se um padrão, sempre de um mesmo jeito, quando ele sentar lá, ele já vai lembrar assim, ah, não, pô, eu tenho as minhas regras de endereçamento que eu sei, se cai um MS, pô, eu já sei como é que eu faço o fato, onde está o fundamento para pedir a liminar, como que eu estruturo. Então, essa foi a minha ideia, né? Com base nisso que a gente tem tido aí ao longo da vida, né? Eu me formei no século passado, né, Léo? Me formei em 1998, cara, Com entendeu? Então, 12 assim, anos, né? me formei em 1998, cara. Então, assim, a gente tem uma certa bagagem que foi aprendendo, entendeu? Vendo as dificuldades dos alunos, dos concurseiros que passaram pela vida da gente, enfim, e tem funcionado até agora. Eu transportei tudo isso nessa obra, entendeu? Maravilha. E Ellison, a gente tem ainda 3 minutos aqui, preciosos 3 minutos, e eu queria te perguntar o seguinte: você falou de várias atualizações é, que foram trazidas para essa terceira edição, né? Queria que você escolhesse uma delas, falou, Léo, essa aqui tem especial importância porque tem um reflexo. Conta pra gente o que que o leitor pode esperar em termos de conteúdo atualizado para essa nova edição. Ah, porque tem muito assim, ah, professor, eu tenho a segunda edição aqui, vou com ela. Vai não, né? Não. Para fazer o que a gente atualizou? Principalmente, né, a parte de direito material, é claro que tem reflexo lá nas peças, né? Então a gente atualizou Lei 14.133, a nova lei de licitações, de 21. LINDB, trazendo os conceitos da LINDB, tanto para licitações, quanto a modelagem geral da LINDB. Esses temas mais atuais aí, que eu citei logo no começo da nossa conversa, responsabilidade subsidiária da administração pública, decisões do STF que agora estão vigentes, decisão de agora, 2025, quer dizer, entendeu? Então, assim, que serve, por quê? Porque o livro também tem uma parte, aquela parte online, né? Não é online, o Léo me fugiu aqui na cabeça, né? Que é a parte de questões, em Questões. que ali Que é cai a tudo quarta de parte do uma, livro. que é a quarta parte do livro, que ali a gente tem direito, ali é só perguntas de direito material, são questões práticas, né, mas questões discursivas, né? Então, todas essas atualizações, elas vão servir principalmente, acho que a principal é a nova lei de licitações, né, que teve reflexo em parcerias público-privadas, exatamente, né? Então, a gente tem um sumário, tem uma parte online, né, do livro, que são questões discursivas, enfim. E, assim, o livro está atualizado com a legislação, com a jurisprudência recente, é, foi um grande prazer, assim, estar falando sobre ele aqui, e eu acho que vai ser bem útil para os alunos. Aí já tenho feito propaganda agora nos cursos que a gente tem aí, ministrado aula, e temos projetos novos de curso também, não podemos falar ainda, mas o livro vai estar lá, já tá nas aulas que estão sendo gravadas, entendeu? Já Muito está bom. já tá sendo mostrado, né? Ô, Ellison, eu queria te agradecer demais. Eu acho que o livro preenche uma lacuna importantíssima. A Roberta é louca com essa questão da prática, ajudar o jovem advogado, mostrar para ele que se ele se empenhar um pouco, se ele tiver o material certo, a ferramenta certa na mão, ele faz qualquer coisa e prospera. Então, o seu livro vem para agregar muito, não só para a Editora Foco, mas para o mercado. Agora, terceira edição super atualizada. E a gente só pode agradecer a sua presença. As palavras finais são suas, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez, eu agradeço imensamente você, Léo. Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, é a primeira vez que eu falo com o Léo ao vivo, e a gente só se fala por WhatsApp, mas é um cara genial, uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais e que se dedica demais aí para o mundo jurídico. Então, a Editora Foco
para mim é um grande prazer, professora Roberta, e além de tudo, eu acabei descobrindo que Léo e eu temos um amigo em comum, né, o que estreitou Grande mais amigo. estreitou mais a nossa relação, e eu só tenho a agradecer a Editora Foco por confiar no nosso trabalho, por confiar Ó, Bruno aí, ó. na nossa, por confiar aí, a professora Bruna, então, por confiar aí no nosso trabalho, na nossa dedicação, e esse aqui é só um dos primeiros trabalhos que, se Deus quiser e você permitir, e vocês permitirem, né, a gente vai publicar aqui pela Foco, que já é a editora que está no nosso coração, e eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar aqui com você, Léo, né, a Bruna que está aí nos assistindo. Eu acho que está virando tradição todo mundo aguardar com ansiedade quem publica o livro fazer a live com o Léo. Eu Para acho com que isso isso. é uma Edson, seu coisa bom que vai amigo, mas é um ficar. grande mentiroso. Não, não é verdade. Pô, eu via você, assim, pô, será que uma hora eles. Quando é que vão chamar aqui? Ó, Quando é que, só para quando você só me o chamou, público entender, o primeiro café com o Edson, depois da minha jornada enquanto coordenador de curso preparatório, foi em 2016, tomando um café no Starbucks, ali perto do Itaim. Vem, Edson, quem sabe um dia, vai crescendo lá, quem sabe um dia, estamos aqui hoje celebrando esse momento maravilhoso. Ah, Obrigado, legal. Elison. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nossa, uma Muito alegria obrigado. enorme e registrar aqui a presença da professora Bruna, nossa querida professora, autora de grande, enorme parte do conteúdo de Direito Constitucional da Editora Foco, com a gente desde o início. Bruna, obrigado. E a todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde. Até o próximo encontro. Corre lá no site da Foco e garante a sua prática em Direito Administrativo, terceira edição atualizadíssima do Só professor vou Edson. deixar Vai. aqui, né? Vou deixar só aqui o meu Instagram, Boa. @prof. Elison Costa, tem conteúdo lá de direito administrativo e tem também conteúdo de surf lá para quem quiser. Ó, ó, muito bom. Valeu, meu Valeu. amigo. Obrigado. Obrigadão. Até Até a mais. próxima edição e os próximos lançamentos. Se Deus quiser. Abraço. Tchau, Ele tchau. quer. Valeu.